Você já teve crise de ansiedade intensa, aquela desesperadora? Os casos têm aumentado e é por isso que hoje a gente vai falar sobre ataque de pânico. Eu sou Márcia Cristina, eu sou psicanalista e tem duas perguntas que são muito comuns quando uma pessoa passa por um problema como esse. O primeiro é o seguinte: o que está acontecendo comigo? E a segunda é como é que eu faço para interromper naquele momento terrível, né? Existe alguma situação, alguma coisa que eu possa fazer? Né? E buscando responder essas perguntas, a gente vai falar um pouquinho sobre uma perspectiva do que seria o ataque de pânico, do porquê que o seu psiquismo está te levando a isso e também responder essa pergunta sobre como é que eu volto, como é que eu retomo para o controle, né? E eu vou te passar 4 dicas que tenho certeza que vão te ajudar, tá? Pessoal, existem várias técnicas para o momento do ataque de pânico. Eu selecionei 4 técnicas por ouvir falar, né, de pessoas que usaram e tiveram resultado, tá? Então, a primeira técnica é a técnica da pressão muscular. O que você vai fazer no momento do ataque do pânico? Você vai pressionar o braço, tá? Na hora que você estiver pressionando, você vai também prender a respiração. Vai ficar alguns segundos, né, com essa respiração presa. Quando você soltar, você solta o braço, solta a respiração também. E presta atenção no alívio que isso dá, tá? Depois você vai para um outro grupo muscular, né, da perna, enfim, e vai tentando fazer isso. Outra técnica bastante comum é a técnica da contagem regressiva. Não adianta você contar 1, 2, 3, 4, não adianta, porque isso é modo automático, não vai desviar a tua atenção. Então você vai contar 100, 99, 98 e por aí vai, tá? E uma variação, podemos chamar de modo avançado disso, seria você subtrair um número que fizesse você pensar, tá? Então, por exemplo, 100 menos 7, 93 menos 7, 86 e por aí vai, tá? Se você em algum momento se irritar e falar, nossa, eu não estou conseguindo lembrar, ótimo. É sinal que você já desviou a atenção, você está usando outra parte do teu cérebro, né? A parte cognitiva e com certeza você já aliviou a atenção, tá? A outra técnica é a técnica do gelo. Aqui está ligado à dor, tá? Mas é uma dor que não vai te trazer nenhum prejuízo. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o gelo, colocar na mão e aí algumas pessoas ficam o máximo que podem ali, até sentir bastante dor mesmo. Outras pessoas põem na boca, tá? Fica o máximo que puder. E tem também uma outra variação também, que é um pouco mais radical. Nem todo mundo consegue, mas quem consegue diz que sente um alívio muito grande na hora do ataque de pânico, que é você colocar uma bacia com água, bastante gelo, e você mergulha o seu rosto dentro dessa bacia, tá? Se você não conseguir, você põe uma toalhinha e põe no rosto essa toalha bastante gelada, tá? Também é um recurso aí que ajuda muita gente. A última técnica foi usada até por uma pessoa que falou comigo que teve ataque de pânico quando estava dirigindo. Imagina que desespero. A orientação é que você pare o mais rápido possível no local seguro, né? Mas até que você faça isso, você pode contar, por exemplo, quantos carros brancos estão passando. Isso é uma forma de você desviar a tua atenção e começar a prestar atenção em outra coisa, né? Passou um, já passou outro. Isso faz com que você desvie, tá? Você pode também usar isso quando você estiver num outro ambiente, mas elegendo uma situação. Por exemplo, você está no metrô, acontece isso, você vai observar quantas pessoas estão falando no celular, no escritório, quantas pessoas estão com a camisa azul. Entende? A ideia é você desviar o foco do problema, tá? É simples? Falando aqui sim, né? Na hora é muito complicado, é desafiador qualquer uma dessas técnicas aqui, tá bom? Bom, mas vamos lá. Depois que a gente passa por essas técnicas, vem a tal pergunta: o que está acontecendo comigo? Bom, de imediato, o que está acontecendo com você é o seguinte: naquele momento do pânico, 2 hormônios entraram em ação: cortisol e adrenalina. São os hormônios
ligado ao estresse, de ação, luta e fuga, né? E por que que esse hormônio está sendo acionado? Porque o seu aparelho psíquico está entendendo que você está correndo algum tipo de perigo. E aí, vamos pensar numa perspectiva. Quando Freud observou os sintomas do ataque de pânico, o que ele pensou, né? O que ele propôs? Isso é uma neurose de angústia. O que é a neurose de angústia? É quando a gente está com um modo muito baixo de prazer, tá? O que ele chamou de economia psíquica. Como se, sabe quando você olha para o painel do carro e está lá o ponteirinho, acabou o combustível? É mais ou menos isso, tá? Então o teu psiquismo vai entender que você está correndo risco. Aí vamos lá, né? O cérebro entra em ação, luta e fuga, aquilo tudo que a gente acabou de citar aqui, tá? E o que seria esse modo econômico de prazer? Não é simplesmente, pessoal, faz tempo que eu não vou a uma festa. Não, não é uma coisa simples assim. Tem a ver com esse prazer essencial nosso de ser amparado por alguém, né? De ser amparado pela vida em circunstâncias, por exemplo, do dia a dia. As suas relações, né? Se eu me relaciono com alguém, eu dou carinho e atenção para alguém, mas eu quero isso de retorno, né? Quando isso não acontece, mexe no meu desamparo. Quando eu me proponho a fazer uma atividade, né, sei lá, me dedicar a uma profissão, eu preciso do êxito dessa profissão. Quando é só frustração, mexe com o meu desamparo. Tá entendendo a profundidade disso? Por isso que a pessoa fala assim, olha, sei lá, parece até que eu tô até vivendo situações desagradáveis na minha vida, mas eu não tô entendendo por que vem nessa intensidade esse ataque de pânico, né? Não era para acontecer assim, porque exatamente o teu psiquismo é como se ele estivesse entrando em colapso, ele não suporta mais, tá? Então é um limite que precisa de muita atenção. As pessoas acham que é eventual, aquela sensação de morte é só uma sensação, você não vai morrer. De fato não vai não, tá? Até porque o hormônio que está em atuação ali, ele vai agir por aproximadamente 15 minutos, você sabe disso, né? Logo, logo o teu cérebro vai abortar essa missão, então você não vai morrer por conta disso. Mas a sensação é insuportável, tá? Como ele está atuando, você vai sentir todos aqueles sintomas, tá bom? E aí, eu quero trazer aqui um caso real de uma pessoa que passou por isso. Ela estava tendo crises diárias, ou assim, praticamente diárias, né? Mas sempre acontecia, e aí isso é um caso até particular, sempre acontecia à noite, né? Eu digo particular porque muitas vezes o ataque de pânico, ele não tem hora, ele não tem local, não tem nada. Mas no caso dela era curioso que normalmente acontecia no final do dia, né? E uma frase dela era bastante importante. Ela dizia assim: pelo menos acontece à noite, depois que eu cuidei de tudo. Depois que eu trabalhei, depois que eu dei atenção para a família, enfim. Aí acontece o ataque de pânico. Quando Freud falou que tinha algo a ver com o nosso desamparo, no caso dela, estava muito claro que quando ela tinha crise de ansiedade, né, e vinha aquela sensação de que ela ia infartar, ela corria para o pronto-socorro. No pronto-socorro, ela era cuidada por alguém, não é verdade? Esse cuidado também é muito simbólico. E acabou existindo uma repetição também por conta disso, né? Onde é que ela encontrava abrigo? Quando ela ia para o pronto-socorro. E no caso dela, quando ela passou a entender, né, que tinha bastante a ver com essa necessidade de ser cuidada pelo outro, ela começou a repensar a forma como ela estava agindo na vida dela, por questões, né, da infância e tudo. Ela entendia que para que ela fosse amada e querida, ela precisava se doar inteiramente, em tudo. Então ela dizia sim para tudo,
né? A família estava precisando, ela estava lá disponível. A amiga precisava de um colo, ela estava ali quase que como uma terapeuta, né? Palavras dela. Ela dizia, poxa vida, eu até saio e tal, eu não estou muito afim, mas eu vou assim mesmo. Né? Porque eu sei que eu vou chegar lá, todo mundo vai falar seus problemas, eu vou ouvir, e aí eu não aguento não opinar, aí eu vou dar a minha opinião, e aquilo é muito desgastante para mim. Tá? E por que ela não fazia diferente? Porque de alguma maneira ela entendeu que para ser amada e querida, ela teria que se doar completamente. Só que a conta chegou, né? Chegou um momento em que esse modo, né, de prazer ficou tão rebaixado, ela começou a sentir que ela estava sendo quase que usada pelas outras pessoas o tempo inteiro, que ela começou a se sentir muito desamparada. E aí os ataques de pânico começaram, tá? Só que uma coisa muito importante do caso dela, as pessoas não eram abusivas com ela. O que acontecia é que ela permitia isso o tempo todo, usando o que a gente chama de falso self, tá? Sabe? Ela não queria atuar de uma forma, mas ela atuava. Era um ideal, né? Era corresponder a um ideal. O que é uma pessoa legal? Uma pessoa legal é que faz tudo que eu peço. E ela foi nesse modo. E quando ela se deu conta disso, ela começou a repensar essa questão, indo para um self mais verdadeiro. Né? Não estou afim de fazer, eu não vou fazer. Aliás, eu gostaria aqui de falar para você que eu estou com algum problema. Você pode me ajudar nessa questão? Ela começou a exercitar isso. Tá pensando que foi fácil? Não, foi muito difícil. Né? Quebrar essa barreira, sair dessa bolha que ela mesma se colocou, né? Por questões afetivas, né? Enfim, de várias situações lá. Foi muito difícil mudar esse comportamento. Mas ela viu que foi muito útil, porque ela passou a ter relações mais saudáveis, né? Não se obrigando a estar num lugar, né, de disponibilidade total, quando isso não deve acontecer com nenhum de nós, tá? Então, pessoal, era esse o caso que eu queria trazer para você, e muito interessante. O momento que interrompeu aquele processo de ataque de pânico diário foi quando ela parou de ir ao pronto-socorro. Então, esse foi o processo dela. Eu espero que tenha te ajudado, né, a fazer você repensar algumas questões. É óbvio que cada caso é um caso, né? Eu trouxe aqui uma situação real. E se você puder se analisar, né, vai cuidar, vai repensar as suas atitudes. Isso é extremamente importante, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre essa questão do desamparo, né, que vem lá da infância. Né? Se você não viu, assista esse vídeo, chama Fantasia Infantil, que pode trazer alguns insights importantes aí para você, tá? E com relação ao pânico, eu também tenho um vídeo aqui bastante antigo, mas esse vídeo ele tem acho que 5 anos. Ele é acessado, pessoal, todos os dias, né? Para você ver o quanto que as pessoas precisam, né, entender o que está acontecendo na hora do pânico, o que é ataque de pânico, o que é síndrome do pânico, enfim, tem informações importantes. Eu vou deixar esses 2 vídeos aqui para você, se quiser dar continuidade aí e entender um pouco melhor o que está acontecendo, tá bom? Muito obrigada. Se quiser, coloca aqui seus comentários sobre a tua experiência, né, sobre algumas dicas também, vai ser bastante interessante. Muito obrigada, até o próximo vídeo.